Olá, sou o professor Marcos Alberto, sejam bem-vindos. Nessa videoaula vamos discutir os assuntos propostos para a semana 3 do PET do primeiro ano de matemática. E se você gostar do vídeo, peço a você que se inscreva no canal. Gráfico da função quadrática. Esboce o gráfico da função f de reais em reais, dada pela lei, né, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, a ideia é atribuir valores para x. Então, vou pegar aqui, ó, se o x for igual a menos 1, eu vou ter que menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. E quando eu resolver esses cálculos, aqui vai ser 1 positivo, aqui vai ser 4 positivo, mais 3, aqui vai dar 8. Ou seja, esse ponto faz parte lá do gráfico, o par ordenado menos 1 e 8. Da mesma forma, quando o x for igual a 0, eu vou ter o par ordenado 0 e 3. Quando o x for igual a 1, eu substituindo aqui, ó, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. Isso aqui vai dar par ordenado 1 e 0, né? Porque esse resultado aqui seria 0. Então, meu x é igual a 0, aqui é meu y. Só destacando, ó, que esse valor que eu estou encontrando aqui é meu y. Continuando, se meu x for igual a 2, eu vou ter que o y igual a menos 1. Então, vou ter esse par ordenado aqui. Se o meu x for igual a 3, eu vou ter que meu y também é igual a 0. Será igual a 0, né? Mais uma vez, já uma vez aqui foi igual a 0. E aqui eu vou ter outro par ordenado. Se meu x for igual a 4, eu vou ter esse par ordenado aqui. E eu marquei esses pontos aqui para a gente, ó. Esse ponto aqui é o menos 1 e 8. Esse ponto é o ponto x igual a 0 e o y igual a 3. Esse ponto aqui é o x igual a 1 e o y igual a 0. Esse ponto é o x igual a 2 e o y igual a menos 1. O que mais que eu tenho aqui? Esse ponto é o x igual a 3 e meu y igual a 0. Esse ponto é o x igual a 4, e meu y igual a 3. E esse outro ponto aqui é meu x igual a 5 e meu y igual a 8. Aqui nem apareceu, né? Que seria quando o x fosse igual a 5. Aí, resolvendo ia dar o par ordenado seria 5 e 8. Então, para eu construir o gráfico dessa função, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ligar esses pontos aqui. Então, quando eu ligo esses pontos, eu vou ter esse gráfico que representa a minha função, beleza? Esse não é o meio que eu uso para construir o gráfico de uma função quadrática, não acho que é o meio mais prático, mas é uma opção. Daqui a pouco eu mostro para vocês a outra alternativa. Atividades. O número 1 está pedindo o seguinte: a soma das raízes da equação, eu tenho que essa equação,
e eu quero saber quais seria a soma das raízes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa equação aqui e vou resolvê-la com vocês. Só trocar aqui o pincel, eu acredito que vai enxergar de amarelo. Então, o que eu vou fazer? Eu multiplicando cruzado, o que eu vou ter? 3 que multiplica x ao quadrado mais 3x, que é igual a 6 vezes 2. Então, aqui vai dar 3x ao quadrado. 3 vezes 3x vai dar mais 9x, igual a 12. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 9x menos 12 igual a 0. O que eu posso fazer? Eu posso dividir essa equação toda por 3. E eu não estou gostando da cor desse pincel, eu vou trocar aqui, eu acho que vai visualizar melhor. Então, quando eu dividir isso por 3, vai sobrar apenas x ao quadrado. Dividindo por 3 aqui, vai dar mais 3x. Dividindo por 3 aqui, vai dar menos 4. Então, como que eu vou encontrar as raízes dessa equação? Se vocês se lembram, o que a gente fazia? Calcular o valor de delta, que é determinado por b ao quadrado menos 4ac, 4ac. Então, delta o valor de b é 3, então 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é menos 4. Então, delta é igual a 9 mais 16. Delta é igual a 25. Ok? Então, vou continuar aqui. Eu estou procurando o valor de x, então x é igual mais ou menos, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ok? X é igual a menos b, o valor de b é 3, mais ou menos a raiz de delta. Delta é 25, né? Então a raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes a. O valor de a vamos colocar aqui, o valor de a é igual a 1, o valor de b é igual a 3, vou colocar aqui o valor de c é igual a menos 4. Então, continuando aqui, ficaria 2 vezes a, o valor de a é 1. Então, ficaria menos 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Então, as minhas raízes são quem? Tem um valor para x, que é menos 3 mais 5 dividido por 2. Então, aqui vai dar 2 dividido por 2, que é igual a 1. E o outro x é igual a x menos 3 menos 5 dividido por 2. Então, vou ter menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Então, eu quero a soma das raízes, ou seja, quanto que é 1 mais... Eu quero saber a soma das raízes. Ok, 1 mais menos 4. Então, isso aqui é 1 menos 4, que é igual a menos 3. Uma outra maneira de fazer isso aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer nesse balãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu tinha muito espaço, mas só que eu não usei esse espaço da melhor forma possível. Então, a ideia é a seguinte. Vocês devem se lembrar que para eu encontrar, que eu sei que a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a c sobre a. Ok? Então, vamos lá. Então, a soma das raízes aqui, dessa equação, e eu vou vir aqui, ó, nessa equação aqui, o valor de b ali é quanto? 3. Então, vai ficar menos 3 sobre 1, que dá menos 3. O valor de... Agora, o produto. O valor de c é menos 4. Menos 4 sobre 1. Então, isso aqui vai dar menos 4. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em números, em dois números que eu vou somar e vai dar menos 3, e dois números que eu vou multiplicar e vai dar menos 4. A ideia aqui é eu pensar em dois números que eu multiplique e dá menos 4. Veja bem, as possibilidades que eu posso ter seria menos 1 e 4, né? Quando eu multiplico, dá menos 4. Outra possibilidade seria 1 e 4, e menos 4, perdão. Multiplicando vai dar menos 4. Outra possibilidade poderia ser 2 e menos 2, ok? Se eu multiplico também vai dar menos 4. Mas olha só, tem outras possibilidades também. Eu estou colocando as mais óbvias aqui. Mas eu tenho que pensar que quando eu multiplico dá menos 4, mas quando eu somar tem que dar menos 3. Se eu somar esses dois caras aqui, vai dar 0. Se eu somar esses dois aqui, vai ser 3 positivo. Se eu somar esses dois aqui, vai dar menos 3. E é exatamente isso que eu quero. Ou seja, minhas raízes são 1 e menos 4.
ok? Então, ao invés de fazer todo esse cálculo que eu comecei a fazer aqui, eu poderia ter feito só até aqui, sem usar essa fórmula que vocês conheciam como fórmula de Bhaskara, né? Que é essa fórmula aqui, mas que hoje nós chamamos simplesmente de fórmula resolutiva. Então, vocês poderiam usar soma e produto para resolver, ok? Então, seria outra possibilidade. Só lembrando que nossa alternativa, né, foi o item C. Então, continuando aqui. Quando representamos duas funções, uma do primeiro grau e outra do segundo grau, com as seguintes características como segue. Aqui eu tenho a função, né? A função do primeiro grau, a variável é x, o coeficiente numérico da variável x é igual a 1 e o termo independente é igual a 5. Ou seja, essa função é y igual a x mais 5. A função do primeiro grau é essa aí. E a minha função do segundo grau é quem? A variável é x, o coeficiente do x ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou ter aqui, ó, y igual a x ao quadrado. Aqui, o coeficiente numérico do x é igual a menos 1. Então, aqui será menos x. E o termo independente é 2. Então, mais 2. Olha só, quando esboçamos as duas funções no mesmo plano cartesiano, nós encontramos um ponto de interseção da reta com a parábola, que é... Então, eu quero saber quais dessas alternativas aqui. Olha só, se eu vou esboçar e elas vão ser comuns em algum ponto, significa que x ao quadrado menos x mais 2 é igual a x mais 5 em algum momento. Então, olha só, resolvendo essa equação, eu vou ter que x ao quadrado menos x, esse x que eu passei para cá. Esse 5 também eu vou passar, né? Então, vai ficar mais 2 menos 5. Isso aqui é igual a zero. Então, x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Então, só usando aqui as fórmulas lá, ó, delta é b ao quadrado menos 4ac, ok? A fórmula completa para eu achar a raiz é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Só destacando aqui, ó, a gente vai usar aqui do lado. Então, eu vou ter que delta é b ao quadrado, né? Então, menos b, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, o valor de a é igual a 1, vezes c, que é menos 3. Então, delta é igual a 4 mais 12. Delta é igual a 16. Então, eu vou ter que x é igual a menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, x é igual a 2, mais ou menos 4, dividido por 2. Então, o valor de x é igual a 2 mais 4 é igual a 6, dividido por 2, que é igual a 3. O outro x é quem? X é igual a 2 menos 4, dividido por 2. Aqui, menos 2 por 2 é igual a menos 1. Ou seja, quando x for igual a menos 1 e quando x for igual a 3, essas equações vão ser, essas funções vão ser iguais. Então, o que eu posso fazer é verificar, olha só. Aqui, se o meu x for igual a 3, por exemplo, então meu y vai ser igual a quanto? Aqui vai ser igual a 8. Ou seja, eu vou ter o ponto 3. No ponto 3 e 8, essas funções são iguais. Se meu x for igual a menos 1, eu vou ter menos 1 mais 5, isso aqui vai dar 4. Então, elas são iguais no ponto menos 1 e 4. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, nessa função. Se o x for igual a menos 1, só para conferir, para vocês verem que vai ficar igual, menos 1, menos 1, isso aqui tem um menos, né? Tem um menos aqui, menos 1, mais 2. Então, isso aqui vai ficar 1 positivo mais 2. Isso aqui vai dar 4. Ou seja, eu vou ter o ponto menos 1 e 4 também, igual, né? E aqui, se meu x for igual a 3, vai ficar 3 ao quadrado menos 3 mais 2. Eu estou olhando aqui nessa função aqui, ó. E isso aqui vai ser igual a 9 menos 3 mais 2. Isso aqui vai dar 8. Ou seja, no ponto 3 e 8. Ok? Então, para representar melhor, ou melhor, só antes disso, ó, menos 1 e 4, 3 e 8. Como eu vou ter só uma resposta correta, então minha alternativa correta aqui seria a alternativa B. Para representar melhor, eu fiz uma outra representação aqui para a gente visualizar. Então, eu tenho aqui as mesmas funções, né? Essa função aqui era
y igual a x mais 5. Essa função aqui era y igual a x ao quadrado menos x mais 2. E o que eu fiz? Eu representei as duas funções no mesmo plano cartesiano. Então, isso aqui é minha reta, né? Minha reta é y igual a x mais 5. E aqui em azul é o gráfico da minha função quadrática, que é y igual a x ao quadrado menos x mais 2. Eu representei as duas no mesmo plano cartesiano e onde que elas se coincidem? Elas coincidem aqui quando x é igual a 1, nesse ponto aqui, né? Menos 1 e 4, ok? E o outro ponto que elas se coincidem é que quando x é igual a 3, ó. Se o x é igual a 3, o meu y é quanto? O meu y é igual a 8, então seria no ponto 3 e 8. Mas como eu só tenho uma alternativa correta, então, como eu falei, a alternativa correta vai ser a B, beleza? Hoje, em 2021, João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Então, vamos anotar aqui, ó. Vamos anotar que João, Carlos e José. Esse amarelo não está ficando legal. Vou colocar aqui em 2021. Deixa eu mudar a cor aqui, porque esse amarelo parece que não fica muito visível. Olha só, está falando que João tem o quádruplo da idade de Carlos. Então, eu vou falar que Carlos tem x. Então, João vai ter 4x. E ele tem o dobro da idade de José. Então, José tem 2x. Beleza? Só que o tempo vai passar. Ok? Isso aqui vai ser agora em 2000, mais 20 anos, né? Aqui em 2041. Aí, em 2041 está dizendo o seguinte: daqui a 20 anos, 2041, João terá o dobro da idade de Carlos. Só que aqui tem mais 20 também, e aqui tem mais 20. Então, qual a idade de Carlos aqui em 2041? Carlos tem x mais 20. Se João tem o dobro, então João tem 2 vezes x mais 20, ok? Que isso aqui é igual a quanto? 2x mais 40. Olha só, na verdade eu nem vou precisar usar o que está falando aqui de Carlos, então eu vou parar por aqui. Porque está perguntando aí, então a idade de Carlos em 2041 será? Eu não vou precisar disso, por quê? Eu não vou nem precisar falar aqui de José. Por quê? O que eu tenho que fazer é observar o seguinte, em 2021, a idade de João era 4x. Em 2041, qual a idade de João? A idade de João seria 4x mais 20. Só que o que falou ainda? Falou que essa idade é igual ao dobro da idade de Carlos. E Carlos tem x mais 20. Ou seja, eu não sei se eu estou sendo bem claro, mas eu quero dizer que a idade de João, que eu sei que em 2041 é 4x mais 20, que era a idade que ele tinha mais 20 anos, ela é igual ao dobro da idade de Carlos. E o dobro é quem? É 2x mais 40. Então, aqui 2x mais 40, eu vou resolver essa equação aqui e vou ter que 4x menos 2x é igual a 40 menos 20. Então, 2x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 2. Então, eu vou ter que x é igual a 10. Ok? Esse x é o que representa o quê? Esse x representa a idade de Carlos. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber, então a idade de Carlos em 2041 será a idade de Carlos. 2041 é isso aqui, ó. A idade dele é quanto? X mais 20, ou seja, 10 mais 20. Então a idade dele é 30 anos, ok? Aqui, da mesma forma, eu posso conferir a idade de João. A idade de João é 2 vezes 10 mais 40, ou seja, 20 mais 40 mais 40, isso aqui é um mais, isso aqui é igual a 60, ou seja, o dobro, né? Como foi falado, em 2041, João tinha o dobro da idade de Carlos. Observa que a gente nem precisou aqui olhar a questão de José. Então, a minha resposta aqui será 30.
Com relação à figura abaixo, então tem aqui as figuras, eu quero saber quais os gráficos representam funções com raízes diferentes de zero. Então aqui eu tenho as alternativas, eu acho que para ficar melhor eu vou ter que enumerar dessa forma aqui, A, B, C, D, E e F. Olha só, a ideia é a seguinte, aqui eu tenho uma raiz, que é onde o gráfico toca o eixo X, eu não posso afirmar que essa raiz é igual a zero, da mesma forma que eu não posso afirmar que essas raízes aqui são iguais a zero. Aqui também eu tenho duas raízes, mas eu não posso afirmar que nenhuma é igual a zero. Aqui também eu não posso afirmar que são iguais, que essa raiz aqui é igual a zero. Mas aqui eu posso afirmar que essas raízes aqui, ó, como eu não toco o eixo X, elas não têm raízes reais, têm raízes imaginárias. E eu tenho certeza que elas são diferentes de zero. Então essa aqui é uma das alternativas. Da mesma forma que eu posso garantir, como ela não tem raízes reais, eu posso garantir que essas raízes são diferentes de zero, ok? Essas raízes aqui poderiam ser diferentes de zero, mas não tem como eu afirmar que elas são diferentes de zero. Beleza? Então, por isso que eu vou ficar só com as alternativas A e B. A questão não ficou tão legal, mas beleza. Pensando dessa forma, seria a alternativa A e B. Complete a tabela resolvendo o valor de y e represente no plano cartesiano. Vamos lá. A minha função é y igual a x ao quadrado. O que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou atribuir valores aqui, ó. E quando eu atribuo valores, quando for menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então, tem esse para ordenado, 3 e 9. Depois, se o meu x for igual a menos 2 ao quadrado é igual a 4, então vai dar menos 2 e 4. Depois, se o meu x for igual a menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Ou seja, menos 1 e 1. Se o meu x for igual a 0, vai ficar 0 ao quadrado, que dá 0, né? Então, para ordenado 0 e 0. Se o meu x for igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, para ordenado 1 e 1. Se o meu x for igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, 2 e 4. Se o meu x for igual a 3, vai ficar 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, 3 e 9. Então, são esses pares ordenados que eu vou representar aqui no plano cartesiano. Esse aqui é o 3 e 9. Então, eu vou representar todos esses pontos. E quando eu representar todos esses pontos aqui, ó, eu representei. Esse aqui seria o meu ponto A, esse aqui seria o meu ponto B, C, o ponto D, ponto E, ponto F e ponto G. Quando eu represento todos esses pontos, eu tenho que ligar. E quando eu ligo esses pontos, eu fico com esse gráfico. Então, esse gráfico é o gráfico da função y igual a x ao quadrado. Ok? Tentei fazer aí também. Essa é uma forma de a gente fazer, atribuindo valores. Complete a tabela resolvendo o valor de y represente no plano cartesiano. Então, olha só, aqui eu tenho outra tabela, eu quero construir o gráfico dessa função aqui também, ó, y igual a x ao quadrado menos 4x, mas só que eu vou resolver representar o gráfico dessa função de uma forma diferente. Observa que, na verdade, isso aqui é o menos 1, tá? Menos 1. Quando eu substituir aqui por menos 1, eu vou ter esse para ordenado. Quando substituir por 0, eu vou ter esse para ordenado. Por 1, vou ter esse para ordenado e assim por diante. Mas nem sempre essa é a melhor forma de resolver. Uma forma interessante de resolver é o seguinte, eu vou calcular o valor de delta, que é, aqui eu vou anotar aqui dentro mesmo, ó, o A eu sei que é igual a 1, o B eu sei que é igual a menos 4, e o valor de C eu sei que é igual a 3, então eu tenho que o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, delta é igual a B, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Então, delta é igual a 16 menos 12. Delta é igual a 4. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso encontrar as raízes. Minhas raízes é x igual a menos b. Então, menos b, o valor de b é negativo, menos 4, mais ou menos raiz de 4, dividido por 2a, 2 vezes 1. O valor de x é igual a 4, mais ou menos raiz de 4 é igual a 2, sobre 2. Então, eu tenho esses pontos aqui, x é igual a 4 mais 2, dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 3.
O outro valor de x é 4 menos 2, dividido por 2, que isso aqui vai ser igual a 1. Então, essas raízes aqui vai me ajudar a esboçar o gráfico da função. E outra coisa que vai me ajudar a esboçar o gráfico da função é que eu sei que, ou melhor, deixa eu anotar aqui. Esses aqui, ó, são pontos do gráfico da função, tá? X igual a 1, y igual a 0. E outro ponto que eu posso determinar, quando x for igual a 0, se o x for igual a 0, eu vou ter que o y igual a 3, ok? Então, tem 3 pontos. E outros pontos importantes é o x-vértice, que é menos b sobre 2a, menos o valor de b é menos 4 sobre 2a, 2 vezes 1. Então, isso aqui 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, eu vou ter mais esse outro ponto aqui, ó, x igual a 2, x vértice igual a 2, opa, vamos achar o y vértice aqui. O y vértice é menos delta sobre 4a. Então, y vértice é igual a menos delta, o valor de delta é 4, dividido por 4 vezes 1. Então, isso aqui vai dar menos 1. Ou seja, o ponto que eu comecei a marcar aqui é o, menos 2, é o 2 e o menos 1. Ou seja, esses 4 pontos aqui são os pontos importantes do nosso gráfico, ok? Então, com eles eu consegui esboçar o gráfico da função. E foi o que eu fiz aqui para vocês, ó. Marcando todos esses pontos aqui, lá no plano cartesiano, eu esboço o gráfico da função, mas eu não precisava deles. Quais os pontos que eu precisava? O 3 e o 0, que é esse aqui que eu estou marcando de amarelo. Vou marcar de vermelho para ficar mais visível. Então, eu precisava desse ponto. Eu esqueci fechar aqui, ó, eu precisava do 1 e o 0, que é esse ponto. Eu precisava do 0 e 3, que é esse ponto aqui. Precisava do x-vértice, que é esse aqui, ó, ponto D. E a partir desses 4 pontos, eu consegui esboçar o gráfico da função, ok? São os pontos mais importantes. Então, não precisava eu fazer todo esse trabalho aqui, ó, atribuindo vários e vários valores. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter esse gráfico aqui para representar a minha função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, ok? Terminamos aqui. Eu agradeço você por assistir o vídeo. Espero que goste. Se gostar, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até a próxima semana.